Ok. Então, mesmo que não tenha chegado outros companheiros, eu vou fazer a prece de início, tá? E aí a gente vê. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e vamos buscar a sintonia com a equipe espiritual do nosso cantinho, pedindo a ela que nos ampare, que nos auxilie no estudo que vamos fazer, que possam os benfeitores nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e conversar. Deixamos, Senhor, a nossa prece de início entregue nas mãos da equipe espiritual para iniciar a nossa reunião de estudos de hoje. Desculpe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Só um segundo. Preciso pegar minha aguinha aqui, pessoal. Ok, desculpem. Então vamos lá. Nós estamos estudando, né, do livro Seara dos Médiuns, a lição número 48, né? É faculdades mediúnicas, e ela começou na questão 159, e essa questão 159 é, na verdade, o capítulo, vamos dizer assim, a parte inicial do capítulo 19, é isso? Não, do Capítulo capítulo 14. 14, né? Mas, Capítulo 14, que fala sobre os médicos, né? E aí ele fala sobre alguns tipos de mediunidade, e agora nós paramos no item 161, porque, na verdade, a lição 48, que está no livro Serra dos Médiuns, começa, né, com uma parte que a Emmanuel depois diz assim, ó, tudo isso que vocês leram até aqui está lá no capítulo 2, né, da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, de São Paulo, né, em que ele trata da diversidade de, de médiums, né, só que ele não usa a palavra médiums, obviamente, né, e, e aí ele fala, as faculdades são muitas e assim por diante. Então, mas todos provêm da espiritualidade, a espiritualidade é a mesma. E aí, o Emmanuel se reporta ao capítulo 14, especificamente, né, no início, em que o Kardec discorre sobre os diferentes médiums que existem, né? Então, agora, nós paramos, estamos lendo, então, este capítulo 14, estudando, e paramos nesse
item 161, né, que fala sobre os médiuns involuntários. Certo? Alguém tem alguma questão a tratar dos outros itens ali? Os itens anteriores? Senão a gente vai, eu vou pedir para a Elisete fazer a gentileza de ler para mim o item 161. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é próprio da natureza que os anima, exatamente como se dá com as pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Esses indivíduos são muito dignos de observação e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Dá uma paradinha. Então, inicialmente, né, é bastante interessante que ele fala sobre os médiuns involuntários ou naturais, são aqueles cuja mediunidade, né, se exerce a seu mau grado. Para eles, não é mediunidade, simplesmente faz parte da vida deles. É uma coisa absolutamente, né, natural, normal. Né? Tipo assim, eu estou aqui conversando com vocês por aqui, mas tem um espírito aqui do meu lado que eu estou vendo e está participando comigo, certo? Eu sei que ele está aqui, mas para mim é natural, eu não preciso saber, ele é um espírito. É uma coisa normal que ele faz parte da minha vida, ele e outros que eu via de alguma forma, né? Ou até conversar. O seu Fausto, por exemplo, tinha esse tipo de mediunidade. Ele ia viajando, aparecia, ele olhava para o canto, assim, né, para o lado, e ele tinha lá um espírito viajando com ele no caminhão, na boleia do caminhão. E ele conversava com o espírito, ia conversando. Certo? Era uma coisa absolutamente natural. A mediunidade dele era isso daí. Lógico que também ele exercia a mediunidade, né, no centro espírita, mas no início, sem que ele tivesse ainda ido para fazer, né, parte desse de grupo mediúnico, ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos. Estou falando do seu pai, viu, Faustinho? Né? Então, ele era um médium natural, um médium involuntário. As coisas aconteciam simplesmente e para ele era uma coisa normal, né? Os outros é que não era normal. Quando a gente, quem lembra do filme do Divaldo, né? Em que depois de um certo tempo lá na repartição que ele trabalhava, ele tinha que olhar para os dois amigos lá que diziam se ele podia atender ou não, se era vivo ou não. Se ele balançasse a cabeça, ele atendia de um jeito, né? Que não tinha nada a ver com uma pessoa viva, de quem conversar. Se eles falassem assim, balançava a cabeça, pronto, ele ia conversar e atender normalmente. Né? Então,
É isso que o Kardec está descrevendo aqui, né? É absolutamente natural, né? E, e ele fala assim, isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista, né? São médiuns que as situações vão ocorrendo, né? E a dupla vista quer dizer, basicamente, você vê a vida material e você vê a vida espiritual, né? E ele fala que é importante estudar, né, esses fatos aqui, né, esse tipo de manifestação, né? E ele falou assim que pode se manifestar em todas as idades, inclusive em crianças, né? Em crianças até muito novas, porque elas veem os espíritos normalmente, podem ver. E aí sugere a leitura, né, do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, que foi onde eu pedi para Lisete dar uma paradinha. Comentários? Então, Eduardo, está me ouvindo bem? Estou sim. Você falou de criança, né? Em Mojimirim, vizinho da casa da Lídia, Agora eu não estou te ouvindo. melhorou? Não. Peraí, então, peraí. E agora tá bom? Agora está bom. É que esse fone de ouvido aqui, ele é que nem eu. Quando ele escuta, ele não enxerga. Quando ele enxerga, ele não escuta. Certo. Então, lá em Mojimirim, na casa da Lídia, da Leda, o vizinho dela tinha um casal. Era marido, mulher e a irmã dela. E a Neide estava grávida de uma menina. Ela nasceu, a menina já estava com mais ou menos 1 ano e pouquinho, mas era impressionante. Ela não via meu pai, ela via o irmão dele. E ela falava assim: quem é esse preto? E ela tinha um pouco de medo dele. Uhum. E ela era tão sensível, Eduardo, que às vezes meu pai estava chegando na casa da Lídia e ela estava lá, ela já queria ir embora. Ela não queria ficar. Então ela corria dele de tudo quanto era jeito, né? Ela não queria ficar perto dele. E com relação ao meu pai, antes de ele vir para a doutrina, quando ele ainda era católico, lá na década de 70, mais ou menos, 60, final da década de 60, começo da década de 70, às vezes ele vinha para Campinas, mas ele ia para Casabranca, para Porto Ferreira, lá ele pegava do Porto Ferreira, ele pegava a Anhanguera e vinha pela Anhanguera. Uhum. E toda vez que chegava no posto Rocim é um posto ali que tinha em Pirassununga. Uhum. Ele olhava para o lado e tinha lá 1 ou 2 espíritos. Chegava ali, era batata. Então vinha médico conversar com ele, vinha ranceniano, vinha leproso, vinha tudo tipo de espírito. Aí vinha conversando com ele até chegar no trevo de Campinas. Aí, e normalmente era de noite, não era de dia, era de noite, né? Ele saía de madrugada de Casabranca para chegar cedinho em Campinas. E aí ele falava, ele comentava com a minha mãe: olha, hoje veio tal pessoa conversar comigo, hoje veio outro. E a Lídia Leda só ouvindo, porque elas nunca interferiram. E aí elas começaram. Mas o que eles conversam? Ah, conversam, falam da vida deles, de onde eles moraram, de onde que eles eram, o que fizeram. E aí, e assim foi. Foi vários anos dessa forma, né? E tinha outras crianças lá no centro, também lá na mocidade, depois que ele começou, que
passava perto dele assim, virava até de lado para ver o que estava acontecendo. Mas era muito interessante. Depois de um tempo, eu acho que quando a Daniela fez acho que 3 ou 4 anos, aí foi. E uma época também ela não me via. Nessa época, entre 1 ano e 4 anos, aí ela também não me via. Ela via, às vezes ela via o Pedro Paulo e às vezes ela via o índio. E ela falava, né? Então, É aí interessante, né? depois foi sumindo. Então, pode acontecer isso mesmo, né? Pode ser, pode acabar esse tipo de mediunidade, né? Conforme a criança vai se tornando, né, mais velha, né? Aquela facilidade de visualização do espírito pode ser diminuída, mas não em todas as crianças, viu? Tem gente que passa a vida inteira com o negócio e tem gente que não quer desenvolver de jeito nenhum, né, a mediunidade, mas passa perrengue, porque tá, assim, de repente tem alguém do lado e começa a conversar, então, como é que você chegou aqui, né? Em Casabranca, lá no posto, quando meu pai trabalhava lá, às vezes ele estava arrumando pneu e tinha uma entrada do lado que ia para os lavadores, de caminhão e de carro. E lá no fundo tinha um banheiro. E às vezes estava passando ali, ele virava assim, onde você vai? Eu não posso ficar olhando, mas falando com você. Não pode ir lá no banheiro, não, está fechado lá. Eu fechei lá para vocês não sujar lá. E aí, isso era comum. E os vizinhos deles lá viviam pegando no pé da minha mãe, né? Luiz, para com isso, você vai deixar o Fausto louco. Ela que era a culpada, né? Ela que era culpada, né? A Mas mediunidade era dele, mas era ela que era culpada. ela que era culpada, né? Porque, por ser espírita, né? por ela ser espírita. Né? Ai, ai. Era bem interessante. Muito bom. Então vamos em frente aí, vamos ler mais um pouco. Tal faculdade não constitui em si mesmo indício de estado patológico, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha. Por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode manifestar-se depois de uma certa fraqueza orgânica, embora nunca seja a sua causa determinante. Não há, portanto, do ponto de vista da saúde, qualquer razão plausível para nos inquietarmos com ela. Só poderia causar algum problema se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então poderia haver excessiva emissão de fluido vital, com o consequente enfraquecimento do organismo. Muito bem. Então, é importante a gente entender o que ele fala aqui, não é? Inicialmente, ele está trazendo, né, a informação que uma faculdade espontânea como essa, né, assim, uma coisa que é tão natural, ela não é um estado doentio, patológico, né? Não é um estado de doença, porque não tem problema nenhum, a pessoa tem a saúde perfeita e está acontecendo aquelas coisas que ela está, vamos dizer assim, que ela está passando mesmo, como se fosse uma coisa absolutamente natural, certo? Então, e aí ele fala, mas se a pessoa está sofrendo, não é por causa da mediunidade. A causa é outra. Você tem que ir atrás da causa, mas não, por causa dessa mediunidade
que, vamos dizer assim, é involuntária, né? Muito bem. E, portanto, não adianta querer curar, né? Ele fala de qualquer processo, um meio terapêutico, né? Não vai adiantar, porque o médium não está doente. É um estado natural dele, médium. Não é? Muito bem. Então, ele coloca assim, em alguns casos, pode ser, né, consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca essa fraqueza orgânica é uma causa, né? Não é, desculpa, não é a mediunidade a causa dessa fraqueza orgânica, né? Então, ele fala, olha, isso não tem relação, né, com algum estado patológico. Se você quer, você desenvolve essa mediunidade e se torna um médium facultativo, não é mais involuntário. Certo? É aquele médium que sabe que é médium, né, e participa da reunião mediúnica nessas condições. Beleza? Então, quando o médium deixa de ser involuntário, ele é facultativo, ele decide quando que ele vai exercer a mediunidade, certo? E se ele é um médium que traz este perfil, a única diferença é que agora ele é consciente desse estado em que ele está. Beleza? Agora, a gente lembra que o médium, né, ele muitas vezes ele pode ter as suas forças espirituais assim exauridas, né? Então, é interessante, né, você trabalhar com a ideia, né, de ter uma alimentação, ter cuidados com a alimentação e tudo. Por quê? Porque você vai despender energia durante o processo mediúnico, né? Então, é natural a troca de fluidos vitais entre o médium e os espíritos. Como o médium, em princípio, está numa região mais densa, né? Ele vai trazer fluidos mais densos, né? Fluidos vitais mais densos dentro de si. E se ele gasta em benefício do espírito na comunicação, ele vai precisar, né, ou de um passe renovador de energias, ou ele vai ter que repor essas energias. Beleza? Dúvidas, comentários? Nada? Então vamos para 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, feitas maldosamente na maior parte das vezes, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo acarretar graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida.
O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, além disso, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física, que seria inútil buscar a sua solução nas nossas ciências exatas. Justamente porque tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo quanto possa superexcitar a imaginação. Como se sabe, o medo pode ocasionar muitos acidentes, de forma que o homem cometeria menos imprudências se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e bichos-papões. Imagine-se, então, o que não acontecerá se convencerem todas as pessoas de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Foi esta crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, muitos teriam raciocinado ao queimarem corpos supostamente possuídos pelo demônio, que não queimavam o diabo. Já que queriam livrar-se do diabo, é o diabo que deviam matar. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhe o golpe de misericórdia. Longe, pois, de estimular tal ideia todas as pessoas, e este é um dever de moralidade e de humanidade, devem combatê-la onde quer que ela exista. O que se deve fazer em todos os casos, quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo, é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Aliás, a providência tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos desígnios divinos. É inegável, porém, que algumas vezes o fenômeno assume proporções fatigantes e importunas para todo mundo. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos a respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para saber dele o que deseja. O meio seguinte também se baseia na observação. Geralmente são de ordem inferior os seres invisíveis que revelam sua presença por meio de efeitos sensíveis. E esses espíritos podem ser dominados pelo ascendente moral do médium. É este ascendente que devemos procurar adquirir. Para alcançá-lo, é preciso que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium facultativo. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, apenas se dá a ela outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de dificultar ou impedir os fenômenos, coisa que raramente se consegue e que nem sempre é isenta de perigo,
o que se deve fazer é estimular o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, o médium chega a subjugá-lo de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não raro, bastante dócil. Fato digno de nota, confirmado pela experiência, é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade do que um adulto. Esta é mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito, pelos conselhos de uma pessoa influente e experiente, caso o médium não se ache em condições de fazê-lo, constitui quase sempre meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar deste assunto. Muito bem. Esse é um parágrafo bastante longo, né? E eu vou pedir para a Elisete fazer o favor de ler um parágrafo menor, né? Deixa eu ver onde que estava mesmo que você recomeçou. Nossa, eu dei tanta volta aqui. A razão se revolta à lembrança. Espera aí, eu vou tentar localizar. Não foi. Você colocar 162, que está o número, né? 162? Então, espera aí. Ah, tá bom. Tá. Isso. Então, eu vou pedir para você, Elisete, fazer o favor de ler. Ih, isso não é o que eu fiz. Ah, tá. Meu Deus. Ler um pouquinho de cada vez, para a gente poder retomar aqui. Eu me perdi um pouco. Ele começa um tanto, também não consegui ver a conexão do outro item, né? Esse, esse foi um dos problemas que eu me perdi também. É que, na verdade, no outro item, ele termina, né, dizendo assim, olha, você tem, conforme ele vai desenvolvendo, né, ele acaba tendo um médium facultativo, né, ele tem a emissão, né, mais forte, né, muito grande, de fluido vital. E aí ele vai se sentir fraco, certo? E aí é como se ele estivesse doente. E não é. É simplesmente que durante o trabalho de exercício da mediunidade, ele troca fluidos, né? Ele doa fluidos geralmente para o espírito comunicante. É uma troca fluídica entre o médium e o espírito comunicante. E se agora ele exerce a faculdade mediúnica dele, que é uma faculdade espontânea, natural, tal, mas agora de maneira voluntária, ele sabe que ele pode ter esse contato com os espíritos,
né, e pratica isso normalmente, se ele costuma fazer esta troca fluídica, ele vai ficar mais fraco. E aí pode pensar que isso é, de alguma forma, doença, né? E aí é que ele começa com essa questão, né? De que ele chama de a lembrança das torturas morais e corporais, né? A que a ciência submete os médios. Vocês sabem, se vocês não sabem, seria interessante ler, né, a respeito, tanto na Revista Espírita, né, quanto, se vocês pegarem o livro Fatos Espíritas, do William Crookes, né, que foi um cientista, mas que se rendeu à ideia de que os espíritos existem, e ele trabalhava com uma médium que era uma médium de efeitos físicos, né, e apareciam alguns espíritos tal nas reuniões. Ele submetia a médium, ele trancava, prendia com correntes e tudo. O médium ficava à mercê daquilo que os cientistas achavam que era possível fazer para evitar alguma fraude. Porque o que é interessante é o seguinte: contra o fato, eles não podiam dizer nada, porque a coisa acontecia. Eles só queriam saber se o médium estava fraudando ou não. Aquelas coisas aconteciam, mas a explicar é que é o problema. Dizer que é uma coisa natural também era um problema na época. Aliás, até hoje, né? Então, ele está colocando aqui, né, efetivamente, a questão dos cientistas prenderem, amarrarem, deixar o médium completamente adormecido, mas envolto em panos e correntes e tudo, num quarto escuro, né? Falando assim, ó, assim ele não vai conseguir criar nenhuma coisa diferente no trabalho aqui, porque ele estava amarrado lá, né? Então, você pode recomeçar, então? Vamos lá. A razão se revolta à lembrança de torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Isso. Na época do Kardec, isso aqui era muito, muito praticado. Em nome da ciência, o cientista, né, tentava evitar a fraude. É por isso que ele coloca lá a questão de você colocar pessoas, né, no trabalho, de maneira que, vamos dizer assim, eles estavam olhando se o médium ia ou não fazer alguma fraude e assim por diante. Mas eles acreditavam que a coisa acontecia. Só não sabiam explicar. Muito bem. Vamos em frente. Tais experimentações, feitas maldosamente na maior parte das vezes, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo acarretar graves desordens à economia orgânica. Isso. Tinha uma médium
que hoje é um espírito que se comunica, se não me engano, chamava-se Hermance Dufault. E todo mundo pensa que essa Hermance Dufault era francesa, né? Ela até podia ter ascendência francesa, mas ela era inglesa. E ela era médium de efeitos físicos e ela participava de um grupo. Para entrar nesse grupo era uma situação assim muito difícil. Então, eles não permitiam. E quando eles permitiram, uma pessoa que estava no trabalho mediúnico, ele de materialização, né? Ele avançou sobre a médium para pegar uma determinada coisa que estava com ela, que era da espiritualidade. Aí a médium desmaiou, né? Ela ficou muito mal durante várias semanas, né? Então, é realmente, né, dependendo do que eles faziam com o médium, era complicadíssimo, né, para a saúde física do médium. Beleza? Então, vamos em frente. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, além disso, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que seria inútil buscar a sua solução nas nossas ciências exatas. Isso. O que ele está falando é o seguinte: olha, o fenômeno está aí, né? Você pode não querer, mas ele fala assim: aquele observador que é de boa fé não precisa ficar amarrando, ficar, né, fazendo determinadas coisas aqui. E o Kardec chama, né, essas coisas, né, elas podem levar, né, a brincar com a vida. É como ele fala de estar brincando com a vida. Tá certo? Quando ele fala brincar com a vida, né, veja, essa médium, ela demorou muitos anos depois do baque que ela sofreu, né, para retomar a atividade mediúnica dela, né? Então, ele fala, olha, isso daqui, né, afeta realmente. E aí ele fala assim, olha, se você tem boa fé, vai desarmado para assistir, né, a manifestação mediúnica do espírito pelo médium, né? Porque também é coisa boa. Mas se você vai com o intuito de já desconfiar a priori de tudo, aí ele fala, ó, não tem jeito, né? O experimentador, né, ele vai acabar submetendo o médium a, a constrangimentos, sem necessidade, porque o fenômeno está ali, acontecendo. Seja num ambiente controlado ou não, o fenômeno vai ocorrer, né? Então, bom, aí eu acho que pode seguir. Justamente porque tais fenômenos são mais de ordem moral
deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo quanto possa superexcitar a imaginação. Como E, se sabe, pode ir. como se sabe, o medo pode ocasionar muitos acidentes, de forma que o homem cometeria menos imprudências se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e bichos-papões. É, é interessante, né, do jeito que ele coloca, né? Mas ele está dizendo muito claramente, né? Esse é um fenômeno mais de ordem moral do que físico, certo? E isso vai depender mesmo da natureza da reunião que você está, certo? Então, um, uma pessoa que esteja dialogando com o espírito ou simplesmente participando tem que ficar atento a todas as comunicações que se fazem, que se coloca para o pesquisador ou para o médium, né? Então, ele ele tá chamando a nossa atenção, né? E não adianta apelar para as ciências exatas para resolver o problema, né? Se o médium passar por uma avaliação, né? Mesmo o fenômeno sendo produzido ali, na vidência, não é vidência, na presença de tantas pessoas, certo? A única questão que resta é a de explicar o fenômeno, porque não tem de onde que vai tirar. E é importante a gente pensar nessa questão de explicar, né? É preciso a gente estar bastante atento aí com essas experimentações. Por causa disso, né, os fenômenos físicos, de ordem física principalmente, né, eles, eles têm, vamos dizer assim, eles têm menos evidência de que estão ocorrendo em muitos lugares aí, né? Ah, mas muitas vezes nós temos companheiros do nosso cantinho que falam assim, a Lídia era uma delas. Ela ia sair e cadê a chave do carro? Ela falou assim, não tem importância, não. Eu não saio agora, eu vou sair depois. Então, se você escondeu, né, a chave, e dali a pouco a chave aparecia, certo? Porque perdeu o interesse, a graça. Mas sumiam as coisas. Então, era um fenômeno de efeitos físicos. Então, ele diz para tomar cuidado com sobrecitar a imaginação, né? Aqui no meu está escrito assim também: sabe-se que o medo pode ocasionar acidentes e muito menos imprudências, né, se, é, nossa, se, e muito menos imprudências se cometeriam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia cuja origem se encontra, né, nos contos de lobisomens e papões. Ou seja, deixa para lá essas coisas, né, se você conhecer claramente o fenômeno mediúnico. É isso que eu entendi aqui.
né? Foi aqui que nós paramos, Elisete? Foi. Tá bom, então vamos em frente. Imagine-se, então, o que não acontecerá se convencerem todas as pessoas de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Foi esta crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Para um pouquinho. Então, veja, o fenômeno está ali, existe, não tem o que fazer. Muito bem. Aí, as pessoas falam assim, quem produz isso é o diabo. E o diabo é uma coisa que leva todo mundo a ter medo. Vocês pensam que espírita não tem medo de espírito? Oh, tem sim. Principalmente quando o espírito se apresenta, e o médium vê, certo? Se apresenta como se fosse o diabo, olhos vermelhos, chifres, o tridente, rabo, aquelas coisas todas. Ah, eu vim aqui para fazer o fenômeno. Né? É muito. E aí o Kardec está falando assim: você imagina, né, se isso daí ocorre, porque pode levar a pessoa a achar que na casa dela está cheio de demônios. E demônio é coisa ruim. A palavra demônio, que deveria ser simplesmente dito assim, espírito, porque ela vem do grego lá, né? Daimon, se não me engano, né? Que é espírito, gênio, né? Só que agora passou a ser uma coisa sem alma, que é o demônio, né? O demônio é do mal, tudo é do mal. Quando o próprio Sócrates falava que ele tinha um gênio que estava sempre com ele, era um espírito, né? Então, ele fala, esse tipo de coisa, né, de ação ignorante das pessoas, né, ele fala lá, a crença leva à crença funesta, né? Esta crença funesta é que foi a causa, né, de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. O que se fazia com a pessoa? Punha na fogueira, certo? Prendia, matava. E tinha aqueles que se aproveitavam de que iam ficar, né, se denunciasse para a Inquisição, por exemplo, ele poderia ficar com aquilo que a pessoa tinha. Ele denunciava. Ah, aquela pessoa lá tem parte com o demônio, né? Então era uma coisa comum você ir para a cadeia, simplesmente por ser médium. Era uma coisa muito normal, né? Então vamos lá. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, muitos teriam raciocinado, ao queimarem corpos supostamente possuídos pelo demônio, que não queimavam o diabo, já que queriam livrar-se do diabo,
É o diabo que deviam matar. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhe o golpe de misericórdia. Longe, pois, de estimular tal ideia todas as pessoas. E este é um dever de moralidade e de humanidade. Devem combatê-la onde quer que ela exista. Isso, dá uma paradinha aqui, né? Então, ele fala o seguinte, era um absurdo, né? Por quê? Os demônios eram comandados pelo diabo, não é? E aí, Kardec fala assim, olha, era só pensar um pouquinho, estudar um pouquinho. A doutrina espírita vem trazer luz sobre isso, né? Mas queimar o corpo do médium, pensando que estava queimando o diabo ou o demônio, era muita ignorância, não é? Era muita ignorância. Por isso que ele chama a atenção, né? Então, você pensa que você está matando o diabo ou o demônio, pondo fogo no corpo do médium, pai não estava queimando o diabo, estava queimando o médium, estava matando o médium mesmo. Né? E aí ele fala, se o Espiritismo, né, nos traz vamos dizer assim, a verdadeira causa dos fenômenos, né, ela dá um golpe de misericórdia nessa crença absurda. Né? E aí ele fala, longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade, né, e de humanidade, né, combatê-la aonde existir. Então, aonde tiver alguém falando sobre isso, né, deve ser simplesmente o espiritismo ou o espírita deverá, né, explicar que é uma coisa absolutamente natural. Beleza? Então, a gente para aqui no meio desse parágrafo aqui, tá bom? Que para, no meu está escrito assim, o que há a fazer quando uma faculdade... Tarará, é isso que a gente parou. Certo? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Nós estamos quase chegando no horário, né? Se não tem, Cecília está por aqui? Hoje não, Eduardo. Hoje não? Então tá bom. Alguém quer fazer a prece de encerramento deste trabalho e desse estudo e fazer já a prece de início do outro? Ninguém? Então eu vou fazer, tá bom? Amado Mestre Jesus, é com muita alegria no coração que temos tudo a agradecer pela presença amiga, carinhosa dos espíritos amigos, trabalhadores do nosso cantinho, a presença carinhosa dos nossos mentores espirituais. E agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo. Pedimos também que a nossa prece de encerramento sirva também de abertura para o trabalho das 9 horas, do estudo, que será dirigido pelo Antônio, que é tão importante quanto este nosso. Deixamos, então, a nossa prece para encerrar
esta reunião e começar a próxima. E essa prece é dedicada ao irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.